E falando em emendas PIX, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, intimou o governo Lula a explicar justamente as emendas PIX destinadas para o setor de eventos e ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O governo deve informar a existência de contas específicas para o recebimento de recursos, se é possível a rastreabilidade dessas emendas e se os eventos se inserem ou não no programa. Dino também intimou secretarias de saúde e prefeituras para regularizar essas emendas PIX em até 30 dias. E aí, Cíntia, é interessante esse movimento, que embora a Ellen muito bem falou sobre isso, esse montante de emendas, e não só emendas PIX, as emendas como um todo, essas emendas tornaram-se um direito adquirido dos legisladores, digamos assim, no controle de parte desse orçamento, mas o governo federal, o executivo, ele vem tentando criar mecanismos para ainda assim, em parte dessas emendas que são agora prerrogativa do legislativo, manter um certo poder, um certo controle. Pode destinar, mas tem que ir para a saúde, pode destinar, mas tem de ir para o setor de eventos. É um movimento que você vê dessa forma, uma tentativa de não perder completamente o controle? Então, Lívia, realmente assim, a gente não fala nem de direito adquirido, né? É um costume adquirido que veio num sentido para resolver uma situação emergencial. E como tudo nesse país, parece que as coisas que são corretas, elas não pegam, mas aquelas que tem uma flexibilização ali para dar um jeitinho, tudo acaba sendo incorporado aos usos e costumes. Me parece que, em parte, sim, e eu particularmente acho bem interessante, acho bem válida essa determinação do ministro, porque realmente a questão maior que impacta em tudo isso, como se disse aqui, a gente não pode demonizar a questão das emendas, o dinheiro precisa chegar até onde ele precisa chegar, né? Há vários programas indispensáveis, sobretudo na área de saúde, mas, de fato, é preciso transparência, é preciso rastreabilidade, é preciso saber para onde vai, que conta que é, porque, assim, quando se fala em dinheiro e público, que de público, na verdade, não tem nada, né? É o dinheiro que é só público, mas não no sentido de que ele poderia ser gerenciado pelas pessoas como se não pertencesse a ninguém. Então, o grande problema que eu vejo é que, realmente, talvez essa tentativa do governo seja realmente para ter um pouco de controle, mas eu não sou, nesse ponto, a pessoa mais otimista para saber que, olha, eu quero esse controle para ter uma questão de... digamos, para ter certeza para onde vai. Então, eu entendo que, nesse caso, o ministro Dino está correto. Está correto, tem que deixar claro. E se tiver tudo bem, está tudo certo. Então, você quer ter um controle para dizer onde esse dinheiro vai? Quem tem controle está fazendo a coisa certa, não tem problema nenhum em abrir as suas contas. Ana. Gente, é que enquanto a Cíntia falava, na verdade, desde que a gente começou esse assunto, eu estava aqui pensando em como nós falhamos como Estado. Porque nós estamos aqui discutindo sobre a necessidade, ora, de se respeitar a Constituição e os princípios mais básicos do direito administrativo. A gente está... Não, olha, o ministro Flávio Dino, ele exigiu que seja dado transparência. Gente, a transparência, ela é o princípio fundamental do direito administrativo. Ela é o princípio fundamental da utilização do dinheiro do Estado. Existe um portal da transparência, onde você coloca lá o nome de quem quer que seja, você sabe quanto essa pessoa ganha. Eu não sei por que tanta discussão a respeito de como parlamentares ou como integrantes do governo usam o nosso dinheiro, não deveriam obedecer às mesmas regras de transparência. Se a gente voltar lá para os preâmbulos do direito administrativo, que eu me lembro, porque algum dia eu vi isso na faculdade, a gente sabe muito bem que as regras, por exemplo, para contratação com o poder público são muito mais rigorosas do que entre particulares, exatamente porque a gente está tratando do Estado. E o Estado, ele não serve para interesses individuais, ele serve para o bem coletivo, para o público, para todos. Então, para mim, chegar a um ponto que a gente tem que acionar um ministro do STF, que é uma corte que já está abarrotada, que tem gente que quer acabar, que não sei o quê,
para dizer o óbvio, o básico, que a gente tem que ser transparente quando a gente usa dinheiro público, só mostra o tamanho da falha que o nosso Estado tem. E chama atenção também a notícia, Ellen, o governo foi intimado, o governo foi intimado pelo STF, por meio do ministro Flávio Dino, a explicar essas emendas. Porque geralmente o movimento é o seguinte, olha, parlamentares, deputados e senadores, está faltando transparência aqui nessas emendas aqui. Vou suspendê-las até que haja transparência para que os pagamentos sejam feitos. Não sei se você tem a mesma interpretação, mas quando uma notificação dessa é feita para o governo, mostra um pouco da vulnerabilidade do governo em relação ao pagamento dessas emendas, porque existem regras, mas também se apertar o cerco demais, fecham-se as portas para o governo federal no Congresso Nacional. É que expõe o esquema do pagamento dessas empresas, dessas emendas, né? Quando o Dino faz isso, o que ele está fazendo é dizendo assim, tá vendo como que acontece o pagamento das emendas? É assim, esse dinheiro é recurso do orçamento, mas muito deles é retirado dos ministérios. Então, hoje, você pega o Ministério da Saúde, o que ele tem efetivamente para aplicar em políticas públicas de saúde preconizadas pelo Executivo, pelo Ministério da Saúde, é muito pouco, porque boa parte já está indo para emendas de parlamentares que querem lá botar. A Luana tem o hospital dela em Ribeirão Preto, a base dela está lá em Ribeirão Preto e ela decidiu que ela vai botar um hospital em Ribeirão Preto. Quem vai depois operar esse hospital, com que dinheiro, se precisa de mais um hospital em Ribeirão Preto, aí é um problema de quem está lá e que se resolva depois, entendeu? Então, quando o Dino faz isso, o que ele está fazendo, na verdade, é expondo como é o mecanismo das emendas parlamentares e da forma promíscua em que o legislativo acaba usurpando o recurso que você tem para fazer políticas públicas sem nenhuma conexão de política pública de fato. Ou seja, por quê? Porque nos Estados Unidos, quando você tem uma emenda parlamentar, você tem uma comissão de saúde e você liga e diz assim, eu sou a parlamentar Lívia, eu quero fazer um hospital na minha cidade, eu quero saber se tem espaço dentro da política ali da região para eu fazer. Não, Lívia, não tem. Ah, então esquece, pensa esse seu dinheiro de uma outra forma que você vai aplicar dessa sua emenda. Aqui isso não acontece, zero. Você simplesmente pega o dinheiro que está lá no Ministério, que era para ser para algum tipo de política já pensada, desenvolvida. Pensa-se, né? Deveria, pelo menos. Deveria, né? E você usa isso da forma que politicamente vai. Você, no caso, o parlamentar, vai te beneficiar. Então, o que o Dino está fazendo nada mais é do que mostrar para a sociedade a forma como isso funciona. Exposed. É isso, é um exposed. Obrigada. Eu gosto da juventude por isso. Eu quero que o governo use o TikTok, eu falo que é o exposed. É isso. Enquanto a Ellen falava, eu estava vendo aqui uns números que o Flávio Dino, né, nesse processo de expor a falta de transparência, publicou um relatório dizendo que 81% das emendas destinadas desde 2018 não tem transparência. É muita coisa. É muita coisa. Multiplica pelo valor das desde emendas. 2018 até hoje. Lá no contexto do orçamento secreto. Exatamente. E que mudou de nome Exatamente, apenas. Exato, de lá para cá. Sim.